Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo bom. Senhoras e senhores, esse aqui vai ser a primeira parte de um vídeo, né? Porque realmente vai ter uma grande parte ainda, né? Ainda está tendo muitas situações que aconteceram pós-jogo do Fluminense e Botafogo. E realmente, assim, eu quero falar antes de tudo. Isso aqui que está na tela, mas também quero falar mais outra coisa. É o seguinte, se inscreve no canal, faz o inscrito você, depois comente, compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Vídeos no Campeonato Brasileiro às 10, 11 asterisco, 12, 20 e 21 asterisco. É para comentar para vocês que realmente os asteriscos eles são importantes, tá? Nessa tela. Asterisco é para falar que talvez possa não ter. E vídeos especiais e únicos às 12 horas, tá bom? Por exemplo, quando vier os 300 inscritos, eu vou fazer mais um vídeo especial para vocês. E bom, o que acontece é o seguinte. Vamos rumo a 300? O que acontece é o seguinte. Boa coisa que está acontecendo do pós-jogo do Fluminense e Botafogo são coisas que eu fiquei escutando. Sabe uma coisa que os torcedores do Maracanã não têm, mas que os torcedores de casa têm? Sabe? Você tem ideia do que os torcedores têm? Que estão fora do Maracanã, né? Que estão assistindo dentro das suas casas, confortáveis, e dentro do Maracanã não tem? Você sabe? Eu vou dar um tempinho. Vamos lá, vamos explicar aqui agora qual que é o tempo. A gente tem o que o técnico está falando. Não é à toa que em toda a transmissão eles colocam um bastão enorme, vocês viram esse bastão enorme, para escutar o que o técnico está falando. E do tipo, cara, a minha análise é feita muito disso. Quando eu escuto que o Diniz está falando A e o time está falando B, está fazendo B, tem alguma coisa errada. Diversas vezes o Diniz falou assim, vamos atacar logo, vamos ser mais rápido. E aí eu vejo a lentidão. Ou até mesmo, vamos controlar mais a bola, e eu vejo a rapidez. O que está acontecendo? Eu escuto isso. Eu faço justamente esse trabalho. O meu trabalho, quando eu fico em casa assistindo o jogo, é ficar escutando o técnico. O meu trabalho, ele não é apenas visual. O meu trabalho aqui, por exemplo, agora é a minha boca falando. Mas o meu trabalho, quando analiso o pós-jogo, o pré-jogo, quando analiso o que está acontecendo, eu faço isso aqui, ó, processo de escuta. Isso daí é um psicólogo que faz, tá bom? Então vamos comentar bastante sobre a análise do GE. Eu estou querendo fazer essa pré-situação porque realmente a gente vai ter 2 vídeos imensos para falar, tá bom? Análise. Pênalti perdido é só uma causa da derrota do Fluminense? Quem fez foi o Davi Bastos, falou assim, cobrança pesada por Calegari, muda o jogo, mas o time tricolor ainda não fez partida no ano que enchesse os olhos, mesmo com que está na equipe desde o ano passado. E bom, eu acho que uma coisa certa que é o seguinte, você tem que entender uma coisa importante para a sua vida. Nem toda hora o mesmo rio é o mesmo rio. Isso daí quem falava era lá atrás os filósofos. Isso daí para trazer na vida real. Nem toda hora o time que encheu os olhos e que realmente se tornou um grande expoente do nosso futebol, significa que ele vai continuar a ser o grande expoente do nosso futebol. É isso que eu te falo, às vezes as pessoas acreditam muito assim, o Germancano é muito bom. É muito bom. Só que, será que esses gols todos que ele fez foi uma coisa normal dele ou se foi uma coisa extremamente rara dele? É isso que eu estou te falando.
A análise ela não pode ficar somente no que a gente viu, mas sim daquilo que a gente sente e percebe somente no insight. Tá? E olha que a gente nem começou a falar matéria. A derrota do Fluminense por 1-0 para o Botafogo tem muita influência do pênalti perdido por Calegari. Isso é legal, claro. Porque eu acho que depois disso daí, realmente, todos os jogadores ficaram mais nervosos. Acontece que o jogo não se define apenas por um lance, por esse lance. Ao final, os times tiveram mais de 90 minutos para fazer algo diferente. O primeiro mês da temporada chega ao fim, com o time de Fernando Diniz sem exibir um futebol que tem enchido os olhos e feito o torcedor esperar um ano ainda melhor do que 2022. É justamente isso que eu estou te falando. Esse ano de 2022 era um Rio. Agora é um outro Rio. A gente tem que analisar um outro Rio. A gente não pode mais analisar aquele Diniz. A gente tem que analisar esse Diniz. Até o momento que Rafael derruba Keno dentro da área, o clássico era bastante morno. No primeiro tempo, o Fluminense foi ligeiramente melhor que o Botafogo, mas não chegou a criar uma grande oportunidade. Com o Felipe em campo, desde o começo o time rodou a bola, procurou opções e dava mesmo disso do que Fernando Diniz disse ter acontecido no jogo com o Madureira ao falar de relaxamento do time. Jogadores com a percepção de que iriam fazer o gol a qualquer momento. Mas não é assim que funciona. Não é isso, cara. Não é isso. Isso aqui ele tá inventando história, cara. O Diniz, ele sempre tá pedindo para matar o jogo. Ele no Boa Vista, ele no Madureira, ele em diversos jogos, ele pede o segundo gol. Ele pede atenção o tempo inteiro. É o time que não tá ajudando o Diniz, cara. Pelo amor de Deus. Me contrata, Gé. Pelo amor de Deus. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. 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 Se o Diniz falou isso, é mentira. Porque ele tá mentindo para ele mesmo. Então, para mim, já é uma situação que realmente é um problema maior para o Fluminense. Beleza. Faltou agressividade ao Fluminense. Não parece um time malicioso que interrompe o jogo a todo instante com falta, mas sim no sentido de atacar com mais força de vontade. Em vez de trocar a bola no campo de ataque apenas em busca de espaço, faltaram viradas de jogo tão característica no time que enfrentou o Resende na primeira partida do ano e que teve aspectos novamente no campo no domingo. Faltou infiltração com jogadores aparecendo nas costas da defesa do adversário. Adivinha quem fez isso? Keno. Adivinha que eu sempre falo isso. Eu sempre falo a mesma coisa sempre, e até parece chato. O time do Fluminense é um comboio no lado e 2 bicicletinhas no outro. Quando eu vejo que só existe uma bicicletinha, eu falo assim, tem alguma coisa errada. Alguém está jogando errado. Para você ver, né? A entrada de Keno no lugar de Felipe consertou esse problema e deu resultado logo aos 5 minutos do segundo tempo, com passe de Paulo Henrique Ganso, como o Eduardo Barros auxiliar. Fernando Diniz explicou em entrevista coletiva, já que o treinador foi expulso, o volante ajuda mais a dar volume de jogo, mas o atacante tem pedido passagem com boas atuações. A Iago, por outro lado, não dá mesmo ritmo acelerado. A questão não é o ritmo. A questão é que o Iago é um cara que ele não sabe aonde se posicionar direito. E o Diniz sempre fala mal do Iago. É só você ver os jogos, escutar, para de ver um pouquinho o jogo, escuta, faz igual ao que eu estou falando. Faz igual ao que o SBT falava toda hora, né, do Yuri, da Priscila. Pare de escutar a televisão, escute pelo telefone. Pênalti muda tudo. Só que veio a cobrança de Calegari. Aí não sabe qual foi a conversa entre ele, Ganso e os companheiros de nenhum motivo do lateral direito, improvisado no outro lado e fazendo boa temporada aqui, ter batido pênalti. Ninguém sabe por quê? Porque tem que ter liderança. E depois eu quero falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Ele foi decidido e bateu forte no lado direito do Lucas Perry, mas o goleiro de 1,96 m acertou o canto e se beneficiou da bola ter ido meia altura. Dali em diante, o jogo foi outro. Apesar de estar em menor número, a torcida do Botafogo cantou alto, embalou o time e ajudou a equipe a ir para cima do Fluminense. Outra coisa que eu falo sempre. O torcedor do Fluminense
ainda não sabe o que é ser cliente. Tiquinho quase abriu o placar no vôlei, mas a bola triscou na trave. Poucos minutos depois, o Flu não teve a mesma sorte. Tá quase acabando aqui, que bom. Samuel Xavier demorou a sair para deixar o ataque alvinegro em impedimento. Vitor Sá aproveitou o lançamento, disparou, viu o Fábio se posicionar um pouco mais para o lado e deixar o canto esquerdo aberto. Foi bem ali que o atacante do Botafogo bateu para marcar o gol da vitória. Isso daí é uma coisa que o Internacional fez. Porque até agora a Diniz não soube resolver isso. Tá? Eu falo isso daí direto. Atrás do placar, a equipe se organizou e passou a deixar espaço na defesa que vinha se mostrando sólida e era melhor do Campeonato Carioca até então. Em chute mascado, o Cano quase encobriu o Lucas Perry, no que seria muito mais sorte do que mérito do atacante argentino, que ainda não marcou no ano. É isso que eu te falo. Será que aqueles gols do Cano foram justamente uma situação atípica ou típica? Em um time que se acostuma a construir jogadas e trabalha a bola, 3 finalizações foram de cabeça, outras 3 em chute com a bola rolando e uma cobrança de falta de Ganso que o goleiro defendeu, que foi uma boa cobrança até, que eu falei lá. Apesar da reclamação tricolor com a arbitragem, que foi ruim para os dois lados, não acho que foi tão ruim para o lado do Botafogo. Eu acho que foi mais ruim para o lado do Fluminense, assim, eu colocaria 80-20. O placar poderia ter sido maior. Não fosse desperdício de contra-ataque ao Vinego de 3 contra 1, e acho que Fábio defendeu com o rosto mais para o fim da partida. O Fluminense 2023 precisa voltar a ser o time que encantou os torcedores no ano passado. Deve ser levado em consideração e aí por aí vai. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Só para encerrar sobre essa análise. Foi até rapidinho. O que eu falo sempre foi isso. O meu trabalho ficaria muito melhor dentro de casa do que fora de casa. Mas eu entendo que eu vou ter que me expor mais dentro dali. Não é à toa que eu já tenho um ingresso. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho um ingresso. Eu já tenho um ingresso pro próximo jogo. Tá? Eu já tenho um ingresso pro próximo jogo. Eu vou retirar depois da manhã. Amanhã, quer dizer, na história. Porque eu quero realmente necessitar e tudo mais. Mas a questão é o seguinte. O grande foco desse problema foi justamente esse. É quando eu escuto uma coisa do Diniz, olho para os jogadores e vejo que eles estão fazendo uma coisa diferente. Isso, em termos da psicologia, é chamado de dissonância cognitiva. Que é quando você faz uma ação, mas a sua fala é completamente oposta a isso. Tipo assim, eu não tô batendo, eu não tô me batendo. Não, você tá se batendo, pô. Você tá se batendo. Então, como é que você tá falando isso? Numa questão de uma dinâmica de grupo, o Diniz, quando ele trabalha nisso, ele trabalha dessa forma. O Diniz está falando para avançar e correr com a bola e os jogadores estão parados. Alguma coisa está acontecendo. E é isso que eu alertei o tempo inteiro. Não é à toa que no pré-jogo, a última frase que eu fiz, que eu falei antes de fazer esse meu pedido foi: e o Botafogo vencendo. Venceu. Não sei o que está acontecendo, não sei por que o Diniz está fazendo isso, ou se não é o Diniz, se é o time. Tem que ter visto alguma coisa que está tenso. Tá bom? Encerramos por aqui. Se inscreva no canal. Faça o que você, que curte, comente, compartilhe. Minha socialização de questão Pix na tela, se você quer me ajudar com qualquer valor. Para mim, qualquer valor, 50 centavos, R$1, para mim tá ótimo. Me ajudando também, você vai ter o seu nome falado aqui. Vídeos todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Redes sociais, para quem não sabe, é TikTok, Instagram, Twitter e YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.